Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vão, meus queridos alunos do sexto ano? Então aí, ó, professor Aguinaldo vendo aqui mais uma videoaula para vocês, tá ok? Ó, antes de mais nada, sempre lavando as mãos, tá? Botando um álcool em gel, evitar sair de casa, mas tiver que sair por algum motivo, botar uma máscara, né, de proteção. Lembrando que a gente está de quarentena, tá? Então não é férias, é para ficar em casa mesmo, se prevenindo da pandemia. Tá ok, queridos? Então vamos lá começar a nossa videoaula. Lembrando, primeiramente, que a gente está falando do capítulo 5, perdão, capítulo 7. E nesse capítulo 7, a primeira atividade que eu peço a vocês é a leitura da página 107 à página 113 e a resolução dos exercícios da página 115. Tá ok? Então, queridos, vamos lá que a gente vai falar hoje. É a continuação do capítulo, né? O início do capítulo nós falamos dos hebreus, agora a gente vai falar dos fenícios e dos persas. Tá ok? É, dois povos, duas civilizações bem importantes da antiguidade. Começando a falar aí dos fenícios. Tá? Esse nome, esse povo, a localização geográfica dele seria hoje a região do Líbano, aí a gente volta aqui, seria essa região aqui, ó. Essa é a região do Líbano, confere com o mapinha aí para mim. Eles eram organizados em cidades-estados, sempre lembrando que cidades-estados são cidades independentes uma das outras. As cidades têm uma autonomia política e uma autonomia de administração, e eles são considerados civilização porque todos têm a mesma cultura, né? Nome das principais cidades: Sidom, Ugarat, Biblos. Esse nome Biblos dá origem ao nome biblioteca, tá ok? Por causa da quantidade de informações, de relatos escritos que existiam naquela região, cidade de Berintos. A sua faixa territorial está entre o mar Mediterrâneo e uma cadeia de montanhas. Aí preste atenção nessa parte agora. Pouca áreas férteis, por isso se voltaram para o mar. Aí, dá uma olhadinha aqui, galera, olha só. Essa imagem não é a imagem 2 da região dos fenícios. É uma imagem fictícia que eu trouxe para explicar para vocês essa situação. Vamos pensar que esse aqui é o território dos fenícios. Para cá, uma cadeia de montanhas, onde o acesso ele é dificultado, e para cá, o mar. Então, essa área que seria o local onde os fenícios viviam, uma área pouco fértil. Tá? Não tinha muita extensão territorial para plantio, mas tinha muitas florestas, né? Muita madeira, muita abundância de madeira. Então, o que, que acontece? Os fenícios, ao invés de se adentrar e se espalhar por esse território de difícil acesso por causa das montanhas, eles preferiram ir para o mar. Por isso que os fenícios são os melhores navegadores do Oriente. Gente, os fenícios, a principal atividade econômica dele não é a agricultura, e sim o comércio. Né? Como ele não tinha muitos recursos na sua região, ele precisava buscar recursos em outros locais. Por isso que ele formava colônias e tudo mais, principalmente a mais importante colônia formada pelos fenícios no mar Mediterrâneo foi a cidade de Cartago, que futuramente vocês vão ver que entrou em guerra com Roma. Tá ok? É, Como eu falei, a região coberta de madeira, abundância de madeira para a construção de barcos. Eles eram grandes navegadores, né? Como eu falei, os principais navegadores do Oriente, da Idade Antiga. As principais atividades econômicas dele é o comércio, como eu também citei anteriormente. A sua sociedade ela é dividida entre navegadores, o chamado amador, e comerciantes. Claro que existia camponeses, pessoas mais pobres, mas esse era o grupo que meio que comandava a sociedade. Tanto é que a organização política dos fenícios era uma organização chamada de talassocracia, ou seja, o governo dos navegadores. O governo era comandado pelos navegadores mais ricos, ou seja, pelos comerciantes mais ricos. Eles controlavam a cidade. Os fenícios
tinham deuses também antropomórficos, ou seja, parte homem e parte animal, como os egípcios. Eles faziam sacrifícios humanos em nome desses deuses. As cidades fenícias não tinham, por serem cidades-estados, eles não tinham unidade militar, então foram atacados por vários povos até a sua decadência total. Aí, pô, tem persas, macedônicos e tudo mais. E aí, uma coisa dos vinícius que é bem importante, como eles principal atividade econômica dele, eles precisavam de registro dessas atividades. Então, os fenícios criaram um alfabeto. Só que o detalhe, o alfabeto, o nosso alfabeto de hoje, foi criado pelos fenícios. Os fenícios criaram as consoantes e depois os gregos acrescentaram as vogais desse alfabeto. Então, o nosso alfabeto hoje, A, B, C, D, ele foi criado pelos fenícios e pelos gregos. Ok? Aí a imagem, como eu falei, da região territorial dos fenícios. Aí o mapa das principais colônias e comércio dos fenícios. Ó. Aqui é originário do Líbano, né? A região de Tiro, Bíbulos, Ugarat, Damasco, são as cidades. E aqui são como eles se espalhavam. Ó. O que é verdinho aqui ó, é a expansão comercial dos fenícios, que eles chegaram até as ilhas britânicas, né? Para vocês terem ideia. Olha só a quantidade de comércio que eles faziam no Mediterrâneo. E aqui também eu trouxe para vocês uma imagem de como era feito os barcos fenícios. Ó. Além de ter velas e tudo mais, eles tinham remos. Aqui era como era o alfabeto fenício, né? Trouxe uma ilustração para vocês entenderem como eram as letras, e muitas letras parecidas com as letras de hoje, né? Olha os Z's, é igualzinho. O M também é bem parecido, o L, o K ao contrário, e aí vai. São só consoantes, tá ok? Aí vamos falar dos persas. Os persas, depois dos romanos, tiveram o maior império da antiguidade. Os persas né, iniciaram o seu domínio com Ciro, mas vocês vão ver que tinha outro rei antes de Ciro, mas ainda não era o Império Persa. Mas quem forma o Império Persa é o rei Ciro, que ele consegue vencer os medos, né? Que os persas eram dominados pelos medos. Principais cidades dele: Passárgada, Persépolis e Susa. Lembrando que o Ciro fundou o Império Persa. Aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. O Império Persa não tinha capital. A capital era sempre o local onde o rei estava. Ou seja, se o rei estava em Passárgada, a capital naquele momento era Passárgada. Se ele estava em Persépolis, naquele momento a capital é em Persépolis. Tá ok? E os persas, ele usava aquele termo que eu falei para vocês que a gente já viu, que é a teocracia, onde o rei ele é tanto chefe religioso como ele era chefe político e militar. Gente, o rei ele era visto como um deus, tá? Ele era visto como uma reencarnação de Deus na Terra. Então, teocracia, Deus, cracia, governo. Então, é um governo divino. O rei ele era chefe de tudo. Os persas, era bem interessante a forma de conquista dos persas. Porque todo local que ele conquistava, ele transformava aquilo numa satrápia, né? Que era como se fosse uma província persa. Então, com isso, os persas dominavam aquela região e anexavam o seu território e botavam alguém para tomar conta. Essa pessoa que era responsável em administrar e fiscalizar essa região era chamado de sátrapa. Sátrapa. Quer dizer, o cara que escolhido pelo rei. Como eu falei para vocês, uma das principais fontes históricas dos persas é a Bíblia, e os persas foram conquistados por Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Os persas eles eram muito poderosos porque eles construíam várias estradas. Com isso, a estrada, eles articulavam o correio, né, organização de informações, e, e eles conseguiam fazer uma maior distribuição do exército. Tranquilo? Aí tem um grande detalhe. Vou mostrar para vocês o grande detalhe de por que os persas tiveram um império tão grande. Gente,
os persas tinham o que a gente chama de tolerância cultural. Ou seja, se eles conquistavam uma região, eles não obrigavam aquelas pessoas conquistadas a viverem na cultura persa. Eles permitiam que eles vivessem na cultura deles, sabendo que eles viviam imposto aos persas. Tá, ok? Então, lá tinha uma liberdade, exemplo, eu, Agnello, conquistei um império. Eu não vou obrigar aquele império a viver como eu vivia. Eu deixo eles viverem daquele jeito que eles acham melhor, mas eles têm que me pagar impostos. Gente, as pessoas gostavam disso. Eles eram protegidos pelo maior império daquele momento, o Império Persa. Religião era o zoroatrismo, né, criado por Zoroastro, que é uma religião politeísta, né? A doutrina dessa religião está no livro chamado Avasta, que é um livro religioso deles, que consiste na luta do bem contra o mal. Muito parecido com o cristianismo, né? Dizemos de detalhe aí. O bem, representado por um deus chamado Hormuz, ou também conhecido como Ahura Mazda, na luta contra o mal, que é o deus Arumã. Então eles viviam sempre em conflito. Quando eles acham que Hormuz estava começando a vencer, estava mais forte, o que acontecia? Começava a ter abundância de colheita, vitória nas guerras, mas quando o Arimã estava mais forte em um certo momento, o que acontecia? Péssimas colheitas, é, derrotas e tudo mais. Então, o cotidiano deles, para eles, varia de acordo, né, de como estava a Batalha dos Deuses. E eles acreditavam no juízo final, né, onde as pessoas iam ter a vida eterna. Finalmente, quando Hormuz vencer Arimã, de vez, né? Por isso que você tinha que ser uma pessoa boa, manter a justiça e tudo mais. E aqui eu tenho uma ilustração do Império Persa, olha só como ele via. Chegaram a conquistar os egípcios, né? Como eu falei, ele vem desde essa área aqui, na região da Lídia, vai os assírios tal. Então vocês percebem que eles conquistaram toda essa região de verde aqui. Eles foram conquistados pelos macedônicos, tá? Lembrando disso. Aqui eu botei para vocês a lista de alguns reis, né? Persas mais importantes. Aí tá aí, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O Xerxes, que é o do filme, né? 300, que mostra que ele conquista e derrota os, os gregos, tá ok? Aí vai toda essa descendência. Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Desejo tudo de bom. Se cuidem, tá? Dúvidas, e-mail, WhatsApp. Tchau, tchau, galera.